Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 19 de abril e com os seguintes destaques. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque para o jogo entre Flamengo e São Paulo com vitória do rubro-negro carioca. A Liga Portuguesa com o Futebol Clube do Porto a uma vitória do título da competição. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam a segunda rodada do Brasileirão da Série A, como também o Campeonato Português, os jogos da 30ª rodada. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Daqui a pouquinho o nosso bate-papo, mas antes falando do Campeonato Brasileiro, que teve a sua segunda rodada no último final de semana, e o destaque foi, sem dúvida alguma, o jogo entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. O Flamengo, do técnico português Paulo Sousa, contra o São Paulo, do técnico Rogério Ceni, ex-treinador do Flamengo. O Flamengo vencendo por 3-1, numa grande atuação, se impondo ao tricolor paulista e conseguindo os 3 pontos na competição. O Flamengo que havia empatado na estreia do Brasileirão 1-1 com o Atlético Goianiense fora, e o São Paulo vem de vitória, mas tropeçando justamente contra o Flamengo. Já no Campeonato Português, o Futebol Clube do Porto aplicando uma sonora goleada no Portimonense por 7-0, enquanto que no derby, o clássico português dessa 30ª rodada, o Benfica jogando na casa do adversário, o Sport, no estádio José Alvalade, venceu por 2-0. Iremos destacar os jogos do Campeonato Português, como também do Brasileirão, na sequência dessa edição do PB Desporto. E é claro, de imediato vou falar com o meu caro Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. E o primeiro assunto é justamente sobre o Campeonato Brasileiro. Na sua segunda rodada, meu caro Moraes, o destaque foi Flamengo e São Paulo, 3-1 para o Flamengo. Mas como é que você avalia essa segunda rodada? Ainda muito cedo, é claro, mas você já percebe alguma evolução das equipes presentes no campeonato? Flamengo, Atlético, Palmeiras, algum resultado que chamou atenção? E aí, Moraes, a sua análise dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço. Olá, Júnior. Forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Na verdade, a gente não está vendo muitas novidades com relação a esse Campeonato Brasileiro da Divisão Especial. A gente está tendo pelo menos uma grata surpresa, que é o time do Corinthians liderando a competição. Mas a gente sabe que logo a gente tem uma disputa mais acirrada com o Atlético Mineiro chegando, com o Flamengo, que já venceu muito bem o São Paulo, os times do Ceará, o Ceará e o Fortaleza. Eu esperava um pouco mais desses dois times e eles estão mal, tanto numa competição internacional como na competição local, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. No mais, a evolução ela vai acontecer com o andamento dos jogos. Alguns times estão contratando, como é o caso do Botafogo. O Botafogo perdeu o primeiro jogo para o Corinthians e tomou uma goleada e já ganhou o segundo jogo por 3-1 do Ceará lá em Fortaleza. E o Botafogo anunciou o Tietê, o Botafogo está anunciando novas contratações, tem um técnico português também no comando do clube. Então eu acho que esse início de temporada vai ser assim.
Como eu já disse aqui nesse programa, até a 12ª, 13ª rodada, a gente vai ter uma definição, um quadro real do que é que vai acontecer até o final da temporada. Não é normal o Palmeiras perder em casa para o Ceará e empatar em Goiás contra o Goiás. O Palmeiras, que é um time favorito a ficar com o título do Campeonato Brasileiro. Então, todo esse início é apenas um início. Depois da 10ª rodada, 13ª rodada, a gente vai saber realmente quem é quem dentro da competição, viu, Júnior? Moraes, de fato é muito cedo ainda para a gente fazer uma análise, né? E quando eu sugeri esse tema, né, foi mais no sentido de avaliar de fato os jogos dessa segunda rodada, porque é nítido que as equipes estão, muitas equipes estão ainda no processo de evolução. O próprio Flamengo, um elenco que joga junto há muito tempo, mas com o novo técnico, o português Paulo Souza. O São Paulo já mostrando evolução com o Rogério Ceni no comando, que pese essa derrota, como também aquela goleada sofrida para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. E o Atlético Mineiro, é claro, um dos favoritos, passando pelo Atlético Paranaense. Enfim, a briga é intensa. Temos aí o Fortaleza também, que foi destaque na temporada 2021, começando muito mal o campeonato, sem vitórias. E é claro que o João Paulo Voivoda fez um bom trabalho no Fortaleza na última temporada. A equipe que sofreu algumas perdas, perdeu jogadores importantes, mas está se reestruturando e ainda pode crescer também nesse campeonato. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, como é que você analisa os jogos, né, dessa segunda rodada, principalmente das equipes principais do campeonato desse Brasileirão 2022? Antônio Júnior, Jorge Moraes e gente conectada no PB Desporto. Apenas começo de temporada. Está começando o Brasileirão com 2 rodadas cumpridas. O que é que temos aí pela frente? Alguns clubes sobressaindo e outros ainda não dizendo a que vieram. Por exemplo, o Fortaleza, Palmeiras, lá atrás na classificação, mas não quer dizer nada. As equipes estão se arrumando e aqueles que vão ficar no meio da tabela e lutando para não cair, jogando tudo, os seus jogos da vida, tentando começar a se garantir para não cair. Essa é a realidade. Mas a verdade é que temos aí, além de Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Bragantino, Fortaleza, principais colocados no ano passado, temos também a chegada do Corinthians, agora dirigido pelo português Vitor Pereira, já mostrando a que veio. E também o São Paulo de Rogério Ceni, que apesar da derrota para o Flamengo nesse último domingo no Maracanã por 3-1, mas é uma equipe que está se arrumando e está mostrando que vai brigar, inclusive, pelo título, no mínimo por uma classificação para a Libertadores da América. Enfim, Campeonato Brasileiro, temporada está no começo. E a expectativa, claro, em torno dos grandões, mas deveremos ter muita surpresa pela frente, porque há muita água ainda passando por baixo da ponte, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, sem dúvida alguma, que no início do campeonato você não tem ainda como fazer uma ideia muito ampla das equipes, justamente por ser um começo de campeonato. É claro que você já consegue, mediante até os jogos dos campeonatos estaduais das equipes que participam desse campeonato, com as 2 rodadas desse começo do Brasileirão 2022, ter uma pequena ideia de como se encontram as equipes. O São Paulo, sem dúvida alguma, muitos criticam que o São Paulo em casa faz o dever de casa, mas quando vai jogar fora tem atuação bem diferente. Houve muitas críticas ao São Paulo nessa derrota para o Flamengo, mas também a gente tem que enaltecer, né? Elogiar o desempenho do Flamengo, que fez uma partida realmente perfeita. O técnico Paulo Souza vai pouco a pouco conseguindo colocar suas ideias em prática, e o Flamengo
foi realmente superior ao São Paulo, bem superior, podia ter vencido até por mais, nessa partida que foi a que chamou mais atenção dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O segundo assunto que eu quero abordar com vocês, começando contigo aí, Maceió Moraes, é o Futebol Clube do Porto, muito próximo de conquistar mais uma vez o Campeonato Português. O Porto, que nesse século vem conquistando mais, é o time que mais venceu na Liga Portuguesa de Futebol, e após essa goleada 7-0 em cima do Portimonense, a derrota do Sport para o Benfica por 2-0, o Porto depende apenas de mais uma vitória que pode ocorrer na 31ª rodada contra o Sport de Braga, para sagrar-se campeão mais uma vez de forma antecipada o Campeonato Português. Hein, Moraes? Como é que você analisa esse Campeonato Português? Realmente, o campeão do século é o time do Porto. Eu não vejo diferente disso. Sincero e honestamente, eu acho que o Porto, dos times de Portugal, ele é o time que mais prestígio tem. Mesmo respeitando a história do Benfica, mesmo sabendo do crescimento do Sporting, mesmo tomando conhecimento de alguns bons momentos do Braga, mas o Porto é, para mim, disparadamente, um clube que quando começa a temporada, a gente já aponta ele como favorito para ficar com o campeonato, com o título da temporada em Portugal. O Benfica ensaiou uma mudança muito grande nisso aí quando contratou o Jorge Jesus, que não deu certo, saiu, e o Benfica, ele vem assim, tropeçando. Um momento a gente acha que ele pode se superar, em outros momentos ele mostra uma fragilidade. O Sport, que ganhou invicto a temporada 2020 e 2021, eu imaginava um crescimento do Sporting também nessa temporada, mas voltou a ter essa liderança o time do Porto, e o Porto, sem dúvida nenhuma, é quem melhor se aproxima de um grande futebol jogado na Europa. Tem uma estrutura belíssima, uma condição muito estabelecida financeiramente e como gestão, e é por isso que só depende agora de uma vitória. Meteu uma goleada agora no Portimonense por 7-0, e agora só depende de mais uma vitória para garantir esse título antecipadamente. Novidade para mim é o Porto não brigar pelo título da temporada, como ele agora deverá ser o campeão com rodadas de antecedência, viu, Júnior? Moraes, o Campeonato Português, você colocou bem aí que o Porto, de fato, tem sobrado nesse século com mais títulos, mas o Benfica fez uma bela campanha na Champions League, foi eliminado pelo Liverpool após 2 jogos, mas chegou numa colocação, foi bem, avançou bem na Champions League, chegando à fase de quartas de final, entre os 8 melhores, então pode ser considerado de forma tranquila, uma ótima campanha do Benfica. Agora o Porto, na Liga Portuguesa, vem de fato sobrando, está prestes a conquistar mais um título da competição. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua análise do Porto a uma vitória de sagrar-se mais uma vez campeão português. Jogando nesse próximo domingo na casa do adversário, o Sporting de Braga, o Futebol Clube do Porto terá a 3 rodadas no fim do campeonato a chance de, com uma vitória, sagrar-se campeão da temporada nacional, perfazendo 85 pontos e não mais alcançado pelo segundo colocado, o Sporting, que soma até aqui 73 pontos e vencendo os 3 jogos, chegará apenas a 82. O Benfica está com 67 e o Braga com 56. O Porto, por sinal, foi o primeiro vencedor do Campeonato Nacional de Portugal, na temporada 34-35, que contou apenas com 8 representações.
que foram 4 primeiros colocados do Regional de Lisboa, 2 melhores do Porto, os campeões de Setúbal e Coimbra. O Porto foi o campeão, como disse, em segundo lugar ficou o Sport e em terceiro o Benfica. O Futebol Clube do Porto, ele conquistou 1 penta, 2 tetras, 3 tris e 8 bis em 75 anos de campeonato português. Mas o grande vencedor foi o Benfica com 37 títulos, seguido pelos portuenses com 29, o Sporting 19, o Belenenses com 1 e o Boa Vista com 1. Enfim, o Benfica é o grande campeão nacional de Portugal. Mas o Porto, que já teve aí grandes sequências de futebol em todas as temporadas nesses 77 anos, está engatilhando provavelmente mais uma dessas sequências, com a equipe bem armada, com a equipe bem estruturada, e o treinador Sérgio Conceição tem tudo para dar seguimento ao seu trabalho na equipe do Douro Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, o Porto está de fato com a possibilidade de sagrar-se campeão de forma antecipada, né? O Sporting é o segundo colocado, mas agora com a derrota para o Benfica, as chances matemáticas ficaram praticamente sem chances, né, para o Sport de conseguir um título. Vai ter que torcer para o Porto perder todos os jogos, ele vencer todos os seus compromissos. De fato, o Porto vencendo na próxima rodada ao Braga, jogando no campo do adversário, 31ª rodada, já será o campeão de forma antecipada, porque tem uma vantagem ampla. O Sport pode até alcançar, caso o Porto perca todos os jogos, ele vencendo todos os jogos, pode alcançar o Futebol Clube do Porto, mas aí nos critérios de desempate o Porto será o grande campeão. Ou seja, é questão de momento para o Porto, mais uma vez, voltar a ser campeão português, já que na última jornada, na última edição da Liga Portuguesa, o Sporting, após muito tempo, foi o grande campeão. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Marcelo Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E o assunto agora é o Campeonato Brasileiro da Série A, como também a Liga Portuguesa de Futebol. No final de semana, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque para a vitória do Flamengo, 3-1 no São Paulo, o assunto que foi debatido agora há pouco no Bate-Papo do PB Desporto com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. E agora a gente passa os jogos dessa rodada, em que o Flamengo, de fato, foi o jogo de destaque. Flamengo 3, São Paulo 1. O Palmeiras empatando sem ganhar, né? Segundo jogo segunda rodada, o Palmeiras sem vitória, empatou em 1-1 com o Goiás. E os demais jogos colocados pelo nosso Antero Arcanjo, confirmando: Goiás 1, Palmeiras também 1, América Mineiro 4, Juventude 1, Corinthians 3, Avaí 0, Cuiabá 0, Fluminense 1, Santos 2, Coritiba 1, Flamengo 3, São Paulo 1, Atlético Paranaense 0, Atlético Mineiro 1, Internacional 2, Fortaleza 1, no jogo da despedida do craque D'Alessandro, Red Bull Bragantino 4, Atlético Goianiense 0 e Ceará 1, Botafogo 3. Já na Liga Portuguesa, o Futebol Clube do Porto a uma vitória de sagrar-se campeão mais uma vez da Liga Portuguesa. O Porto venceu por 7-0, uma goleada, um chocolate no Portimonense, enquanto que no clássico da rodada o Sporting recebeu o Benfica e foi derrotado por 2-0, o Benfica 2-0 no Sporting. Os demais jogos, sempre com o nosso Antero Arcanjo disponibilizando para vocês, tivemos Arouca 1, Santa Clara também 1, Famalicão 2, Gil Vicente também 2, Vitória de Guimarães 4, Passos de Ferreira 0, Moreirense 2, Tondela 0, Belenense SAD 1, Vizela 0, Marítimo 4, Boa Vista 0,
Porto 7, Portimonense 0, Sporting 0, Benfica 2 e Estoril 0, Braga 0. Na classificação do português, o Porto tem 82 pontos ganhos, segundo colocado é o Sporting com 73, terceiro Benfica com 67, quarto aparece a equipe do Braga com 56 e em quinto o Gil Vicente com 47. Confirmando, o Porto vencendo na próxima rodada a equipe do Braga será de forma antecipada o campeão da Liga Portuguesa. E nas últimas do PB Desporto, falando do Campeonato Brasileiro Feminino, que teve o seu retorno após a data FIFA, com jogos da sexta rodada da competição. Ferroviária 1, Palmeiras 3, Red Bull Bragantino 1, São José também 1, Grêmio 1, Smack 0, Corinthians 3, Real Brasília 0, São Paulo 1, Avaí Kinderman 0, Atlético Mineiro 0, Internacional 1, Santos 6, Crespon 0 e Flamengo 2, Cruzeiro 4. O líder da competição é o Palmeiras com 16 pontos ganhos. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos, um grande abraço e até a próxima!